gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre as minhas leituras de dezembro, as últimas leituras de 2023, também conhecido como o mês do fiasco. Foi pra mim um mês muito complicado em termos de leitura, porém, apesar de ter sido complicado, também foi um mês que me apresentou uma leitura favorita de 2023. O último livro que eu li no ano entrou pra minha lista de favoritos do ano passado, que aliás já saiu aqui no canal a lista de favoritos. Eu vou deixar o link aqui no card ou aqui na descrição, dá uma assistida lá pra você ver quais foram os livros que entraram aí pra minha lista de melhores do ano. E a minha última leitura de dezembro foi aí uma das melhores de 2023, porém antes de eu chegar nessa melhor leitura, eu li muita coisa que não deu certo. Eu acabei deixando de lado várias leituras que não estavam funcionando pra mim, porque foi um mês em que eu entrei numa fase do odeio ler, sabe? Se você é leitor, provavelmente você já passou por isso em algum momento da sua vida, que é você não tá com vontade de ler absolutamente nada, ou tudo que você lê não vai pra frente, não funciona, não dá certo, não te agrada, e daí você vai abandonando leituras e tentando outras coisas. Eu gosto sempre de tentar dar um tempo e respeitar esse meu momento quando isso acontece comigo, então foi um mês em que eu acabei assistindo bastante coisa, eu acabei passando também muito tempo, assim, organizando a casa, deixando a casa em ordem e tal, e as minhas leituras acabaram ficando um pouco de lado, principalmente na segunda metade de dezembro, que foi quando eu tava mais, assim, sabe, cansada, exausta do final do ano, de coisas pra fazer e etc. Porém, ainda assim, tive boas leituras e vou compartilhar com vocês aqui tanto as que eu concluí, quanto as que eu deixei de lado e pretendo continuar em uma outra ocasião. É claro que antes disso eu vou pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho, pra que o YouTube entregue esse conteúdo pra mais pessoas e mais pessoas acabem conhecendo o Palavras Radioativas. Se você tá chegando por aqui, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho, é de graça e assim você recebe todos os conteúdos em primeira mão. E também te convido pra me seguir nas demais redes sociais, TikTok, Instagram, eu tô postando conteúdo por lá frequentemente e por lá também a gente tem um contato um pouco mais próximo, vocês ficam sabendo também mais em tempo real, principalmente pelos stories, sobre as minhas leituras, os links sempre ficam aqui na descrição. E também vou te apresentar o apoio coletivo do Catarse, que é uma forma de você apoiar o meu trabalho de forma direta. Você pode escolher ali dentro qual categoria mais te agrada e se você quiser fazer parte do Clube do Livro do Catarse, existem duas categorias que te proporcionam essa experiência. Agora no mês de janeiro a gente tá lendo Paula, da Isabel Allende, e no mês que vem a gente vai ler o A Influencer, que é um suspense que tá todo mundo muito intrigado. E a gente faz a escolha das leituras coletivas bimestralmente, então a cada 2 meses a gente escolhe em grupo quais serão as nossas leituras dos 2 meses seguintes, então assim fica uma escolha bem, vamos dizer assim, democrática. E a gente também tende a escolher livros que são de melhor acesso, de mais fácil acesso, geralmente livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited ou livros que o e-book entrou em promoção, então acaba ficando bem fácil pra você participar e também, né, ter acesso aos livros que a gente escolhe ali dentro das leituras coletivas. E agora, sem enrolação, bora pras leituras do mês de dezembro. Já que eu falei de leitura coletiva aí do Catarse, vou começar falando sobre a nossa leitura coletiva que nós lemos no mês de dezembro. Dezembro, geralmente, a gente tenta escolher um livro que vai ter a temática do Natal, de final de ano, e pra esse mês não foi diferente. A gente escolheu a leitura de Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários. O título é gigantesco e é o 4º livro de uma série de romances leves, que são os romances que se passam nessa Livraria dos Corações Solitários. Eu nunca tinha lido nenhum livro dessa série e a galera que já leu essa série, né, que eu já vi falando na internet, inclusive pessoas do grupo falavam, né, que são livros que você pode ler de forma independente, sem você ter necessariamente precisado ler os livros anteriores, então a galera animou porque esse e-book entrou em promoção e acabamos escolhendo essa leitura. Nós já fizemos a chamada de vídeo pra discussão desse livro e foi um livro que, no geral, foi assim, uma leitura ok, sabe, dentro do grupo, pra maioria das pessoas. Eu confesso que pra mim não foi uma boa leitura, eu tava esperando que eu fosse gostar mais e eu sou uma pessoa que gosto muito de romances mais levinhos, principalmente no final do ano, assim, pra gente, sabe, distrair, enfim, desopilar a mente. E depois eu fiquei até pensando se não foi esse livro que me deixou meio que com ressaca pros livros seguintes, sabe? Porque foi bem mais ou menos na época ali que eu terminei ele, que depois os livros seguintes eu acabei não gostando tanto assim, ou não estavam me prendendo tanto, não estavam funcionando tão bem. Enfim, aqui a gente tem uma história que vai se passar, né, o ambiente, vamos dizer, o cenário dessa história é essa livraria, que é uma livraria que tem vários personagens que fazem parte dos livros anteriores, inclusive várias mulheres que trabalham ali, até mesmo a dona dessa livraria, né, tiveram seus romances, foram protagonistas dos romances anteriores, e agora a gente tem como protagonista a Matt, que é uma moça que trabalha na espécie de salão de chá da livraria, que pelo que eu entendi é um, vamos dizer assim, um anexo da livraria, em que os clientes podem comer, tomar um café, tomar um chá e tal, enquanto estão lendo seus livros e tal, e ela é uma mulher muito apaixonada pelo que faz, ela gosta muito da cozinha, ela cursou, se não me engano, patisserie na França, né, em Paris especificamente, e existe todo um passado, assim, misterioso com relação à França e algo que aconteceu com ela lá em Paris,
Paris, porque ao mesmo tempo que foi um momento muito feliz na vida dela, porque ela fez esse curso, né, enfim, se apaixonou por Paris, ela também teve uma decepção amorosa, pelo que a gente entende ali no começo do livro, aconteceu alguma coisa envolvendo uma desilusão amorosa lá em Paris, que fez com que ela detestasse certos tipos de comida, por exemplo, cupcake é uma coisa que ela não faz, então a gente fica naquela, por quê? Também tem o fato de que ela tá meio fechada, assim, pros romances, sabe? Ela não quer muito se envolver, ela tem uma, vamos dizer assim, uma alergia a homem, depois disso que aconteceu. E também tem o fato de que ela acaba sendo uma pessoa que detesta o Natal. Então aconteceu alguma coisa em Paris que fez com que ela se tornasse essa pessoa, vamos dizer assim, um pouco mais amargurada, entre algumas aspas, sabe? Perto da galera que tá ali no convívio dela e que ama o Natal. Paralelamente a isso, a gente tem um outro personagem que é o Tom, que é um funcionário também ali da livraria, que, assim, não dão muito bem, sabe? A Matt e o Tom, eles não se dão muito bem. E a gente vai vendo, com o passar da leitura, né, o porquê que isso acontece, porquê que eles não se dão tão bem. Ao mesmo tempo que a gente vai vendo umas interações entre eles, que, confesso, foi uma das coisas que mais me decepcionaram na leitura, porque eu fiquei muito na dúvida, em boa parte do livro, acho que assim, já tinha passado a metade do livro, eu fiquei na dúvida de como esse romance iria acontecer, porque, assim, vamos dizer, não tinha um outro personagem que pudesse ser o interesse amoroso dela, além do Tom, porque ela tinha muita interação com o Tom e coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, não existia interação suficiente entre os dois pra me convencer de que eles seriam um casal no futuro, sabe? Então, eu acho que a autora tentou construir um romance em que a gente tem esse plot, né, dos inimigos, né, as pessoas que não se gostam muito bem. A gente vai, ao longo da leitura, tentando descobrir o motivo dessa inimizade. Só que o que pra mim me incomodou nessa leitura foi que, na maioria dos livros que tem, sabe, essa trama de pessoas, né, casais que não se gostam, a gente tem, vamos dizer, uma faísca, alguma coisinha assim, de tipo, que vai fazendo a gente ao longo da leitura entender que, por mais que eles se detestem, existe um interesse por trás, sabe? E aqui não existiu isso, eu senti muita falta de mais interação entre esse casal, e daí eu fiquei muito duvidando, na verdade não duvidando, mas eu fiquei muito me questionando de como isso iria acontecer, sabe? Se vai existir um romance entre os dois, como que isso vai acontecer? Porque eu não tava sendo suficientemente convencida de que isso de um romance dali, sabe? É um livro que, pra mim, as personagens foram muito chatas. Eu achei todo mundo muito tediante. Todo mundo era muito chato, muito cri-cri, assim. Eu não acho que eu consegui sentir carisma de nenhuma das personagens da história, sabe? Então, pra mim, não foi uma leitura boa o suficiente pra que eu falasse, beleza, esse romance vale a pena e agora eu quero ler os outros da série. Aliás, esse foi o primeiro da série que eu li e acho que não vou voltar a ler os anteriores, porque realmente não funcionou muito bem comigo esse livro. Eu acho que eu dei umas 2,5 estrelas e, infelizmente, a minha escolha de leitura natalina não foi das melhores. Porém, depois desse livro, eu li um conto, que daí, né, eu já fui, assim, com altas expectativas, porque é um conto baseado em personagens de um outro livro que eu já li e amei, foi um dos favoritos de 2023. E eu tô falando de Um Conto Gay de Natal, do Felipe Fagundes. Ele é o mesmo autor de Gay de Família, que eu amo, já comentei aqui no canal inúmeras vezes, foi um dos melhores livros de 2023. E no final do ano, ele lançou esse conto, que é um conto que vai contar ali com o mesmo protagonista de Um Gay de Família. E também tem os sobrinhos, tá, né, todas as personagens que fizeram parte do romance que ele publicou anteriormente, só que agora com essa temática natalina e com muita inspiração em um conto de Natal do Charles Dickens. Então, basicamente, o que ele fez aqui foi uma recontagem, realmente, né, desse conto de Natal do Charles Dickens pra o Gay de Família. Então, é como se o cara que odeia Natal de Um Conto de Natal fosse ali o Diego, que é o protagonista do livro, né, de Gay de Família, que é esse cara super divertido, engraçado e tal, que tem problemas, ele passa por diferentes situações, assim, de, vamos dizer, se sentir aceito pelas pessoas, principalmente da família dele, por causa da sexualidade dele. Ele que vem de um lar evangélico, né, em que as pessoas são muito religiosas e não aceitaram, vamos dizer assim, não aceitaram tão bem, sabe, a sexualidade dele. Então, ele se sente muito renegado pela família. Só que as únicas pessoas da família dele com quem ele conseguiu ter algum laço foram os sobrinhos, né, os 3 sobrinhos dele, que a gente conhece toda essa história em Gay de Família, que, por sinal, leia se você ainda não leu. E agora, em Um Conto Gay de Natal, a gente vê, vamos dizer, o cenário natalino do Diego, que é um cara que detesta o Natal, porque Natal sempre teve esse cunho familiar, né? Ele sempre foi um feriado, vamos dizer assim, que famílias se reúnem, coisa e tal. Isso foi uma coisa que ele nunca teve. E também, por mais que ele tenha ali os amigos dele, coisa e tal, sempre acontecem coisas no Natal que fazem com que ele deteste, sabe, cada vez mais o Natal. E ele passa a se tornar uma pessoa que, muitas vezes, vamos dizer assim, destrói o Natal das pessoas, sabe? Com o jeito dele de ser. Então,
ele é essa pessoa rabugenta com relação a Natal, e ele vai acabar recebendo ali a visita dos 3 fantasmas do Natal, se me lembro bem é isso, e cada fantasma tem a personificação de um dos seus sobrinhos. Então, ele vai passar por diferentes situações que vão fazer ele rever o Natal, e tudo isso, né, com a figura dos seus sobrinhos, que a gente já conhece do romance, e foi muito gostoso de ler, gente, foi muito divertido. Como sempre, né, o Felipe Fagundes traz aqui uma leitura que vai entreter, que vai divertir, que vai fazer a gente ficar apaixonado pelos sobrinhos e pela relação que ele tem com essas crianças, ao mesmo tempo que a gente acompanha ali o amadurecimento do Diego com relação aos sentimentos dele, tanto com relação ao Natal, quanto com relação à família, quanto à ideia de família, do que é, né, o conceito de família, enfim, é bem legal, bem gostosinho de ler. Dentre as minhas escolhas de Natal foi a minha escolha acertada, porque eu gostei demais desse livro, desse conto, é curtinho, é gostoso, e eu deixo aqui a recomendação mais uma vez do trabalho do Felipe, que é maravilhoso. Ainda falando sobre leituras que deram certo em dezembro, eu peguei o Meus Dias na Livraria Morisaki, do Satoshi Iedisawa, pra comentar com vocês. Olha essa capa, gente, eu acho essa capa muito linda, a ilustração é perfeita, cheia de detalhes, sabe? Ela é muito bonita. É um livro curtinho, que eu li bem rapidinho, né? Uma leitura que você nem vê o tempo passar, você voa. E é um livro daqueles que a gente vai ter como personagem principal, vamos dizer assim, mais um espaço do que personagem. Mas aqui a gente tem sim uma personagem principal, que se chama Takako. Ela é uma jovem de 25 anos que tá ali no início da sua vida, jovem adulta, né? Ela tá, tipo, vivendo com seu emprego. Tem o seu namorado, que é uma pessoa por quem ela é absolutamente apaixonada. Porém, já no começo da história, ela vai descobrir uma coisa envolvendo esse namorado dela, né? Que é uma pessoa que ela ama muito, que vai fazer com que ela fique destruída. É uma coisa realmente muito pesada, assim, que acontece com ela. E depois que esse acontecimento, né, surge na vida dela, ela começa a perder o sentido da vida, sabe? Ela, inclusive, decide sair do emprego, porque ela conheceu o namorado no emprego, ela não queria mais conviver com ele, então ela decide abandonar o emprego, e ela se vê, assim, se afundando cada vez mais numa depressão, sabe? Fica cada vez mais sem rumo, até que um tio dela, né, um tio que ela não tem mais contato já faz muito tempo, fica sabendo de que ela tá sem emprego e convida ela pra trabalhar com ele na livraria de livros usados da família, que é a livraria Morisaki. Como ela tá ali, sem nenhuma perspectiva de vida, ela não tem mais ânimo pra nada, ela tem que pagar aluguel e, tipo assim, sabe, não sabe de onde tirar dinheiro, ela acaba aceitando, né, ficar na casa do tio, que é a casa que fica em cima da livraria, aqui no caso, e ela aceita ficar lá com ele por um tempo, né, trabalhando ali, ajudando ele na livraria, que é uma espécie de sebo. Só que assim, desde o princípio a Takako não tem muita esperança de que alguma coisa vai mudar na vida dela, mesmo porque ela não é uma leitora, então quando ela chega lá, ela é muito indiferente a tudo aquilo, sabe, aquele monte de livros, pra ela não faz muita diferença, ela só quer realmente saber de dormir e cumprir o que ela tem que cumprir, que é o tempo dela de ficar lá atendendo a livraria e depois voltar pra casa e se enfurnar no quarto. Só que com o passar da leitura, a gente vai vendo que não somente a interação dela com os livros ali da livraria, mas com as pessoas que convivem na livraria, inclusive o tio dela, inclusive as histórias envolvendo a esposa do tio dela, né, que sumiu e ninguém mais, nunca mais ouviu falar. Com isso, né, com o passar dessa interação que ela vai tendo com as pessoas, a visão de mundo dela vai mudando um pouco e ela vai, aos poucos, também passando a se abrir mais para os livros, vai descobrir ali, né, uma paixão pela leitura e com o passar, né, dessa interação tanto com os livros quanto com as pessoas, ela vai aos poucos descobrindo, né, uma forma de recomeçar na sua vida e redescobrir, assim, o seu desejo, sabe, por viver. Ou seja, aqui a gente tem uma história que vai ser bem curta, mas também vai ser cheia de significados, em que a gente vê o poder transformador dos livros, não só pela leitura em si, mas pelo unir, sabe, as pessoas, que é um poder que os livros têm. A gente sabe disso, né? A gente convive aqui. A gente que trabalha produzindo conteúdo sabe muito bem disso, a gente vive isso na pele, porque através dos livros a gente acaba conhecendo pessoas incríveis. Eu tenho na minha vida pessoas que eu conheci por causa dos livros, que eu sei que eu vou levar amizade dessas pessoas pelo resto da vida. Mesmo que algum dia eu pare de falar de livros na internet, eu ainda vou seguir sendo amiga dessas pessoas. E a gente vê isso aqui também sendo muito bem ilustrado, através de uma narrativa que é direta, que é rápida, é fluida, não tem, sabe, muita enrolação, e que vai ter também ali bastante significado. Então eu deixo a recomendação se você ainda não leu. É um ótimo livro pra quem já leu, por exemplo, Amêndoas. Pra quem já leu também Bem-vindos à Livraria Ryunandong e gostou, também é uma boa opção. Então eu deixo aqui a recomendação dessa coisa super fofa da literatura japonesa, que foi inclusive traduzido diretamente do japonês, tá? Então não tem aquele perigo de algum sentido ter sido perdido por causa de traduções de línguas que não é original. Então aqui não vamos ter esse risco. Outra leitura que eu fiz agora em dezembro, antes também de começar a entrar aí nessa onda do odeio ler, foi Entrelace. Eu comentei aqui no canal em um vlog de leitura sobre essa leitura. A autora, que é a Lo Rossini, me convidou pra ler e comentar com vocês sobre as minhas impressões desse livro, que é uma espécie de ficção científica em que
nessa sociedade brasileira que é apresentada nesse livro, nós temos uma espécie de, vamos dizer assim, condição científica em que as pessoas, quando, né, estão prestes a morrer, ou até antes de morrer mesmo, elas podem deixar por escrito os seus desejos ali de serem congeladas. E qual que é a ideia, né, de ser congelado? É, assim, a esperança de que a ciência, né, no futuro tenha uma forma de trazer essa pessoa de volta à vida. Ou seja, meio que criar uma espécie de zumbi, porque é mais ou menos isso que acontece, né? As pessoas acabam voltando dos mortos. E aqui, no caso, né, a gente tem uma protagonista que é a Marcela, que é uma mulher que, já nos seus 50 e poucos anos, ela acaba falecendo de um câncer, né, por consequência desse câncer, e ela tinha sido uma pessoa que tinha se colocado ali, né, como uma candidata a ser congelada. E no começo do livro, quando a gente pega essa história, ela já morreu há, sei lá, 19 anos. Só que, né, no presente, ali, a ciência avançou o suficiente pra criar uma espécie de antídoto que faz com que essa mulher volte à vida. E é isso que a gente vai ver acontecendo, né? 19 anos depois do falecimento da Marcela, ela vai ser acordada novamente e a gente vai começar a ver aí o rebuliço que isso vai causar na comunidade científica, na comunidade mundial, principalmente na brasileira, com relação a esse procedimento. Paralelamente a isso, a gente tem uma outra personagem, né, que é uma jovem de seus 19, 20 anos, que é mais ou menos o tempo ali justamente que a Marcela ficou em coma. E essa jovem a gente descobre que meio que, entre aspas, divide a sua alma com a Marcela. E essa divisão de almas, vamos dizer assim, acontece da seguinte forma: toda vez que a Marcela acorda, a Alice, que é essa jovem aí que divide a alma com ela, acaba entrando num coma inexplicável que a comunidade científica não consegue descobrir o porquê. Fazem vários testes ali, né, com ela, e o corpo dela tá no mais perfeito estado, porém ela entrou em coma e ninguém consegue entender porquê. E daí durante a leitura vai acontecendo isso, sabe? Enquanto a Marcela tá desperta, a Alice tá num coma. E quando a Marcela acaba entrando num coma ou acaba entrando numa cirurgia, né, coisas assim que vão acontecendo ao longo da leitura que vão fazendo com que ela acabe desligando, a Alice volta a viver. E também existe toda essa curiosidade, pelo menos eu fiquei muito curiosa pra saber como que a comunidade científica descobriria, né, uma ligação de uma com a outra e qual seria o desfecho disso, né, qual seria a resolução disso, porque fica claro pra gente e também pra quem tá descobrindo ali o que tá acontecendo que uma não pode viver enquanto a outra, né, também viver. Então só uma delas ali pode se manter, vamos dizer assim, acordada. E a partir daí a gente tem as complicações disso e no que isso pode implicar mais pra frente na vida de cada uma delas. Então é um livro que ele é bem interessante porque ele traz alguns questionamentos sobre o que é viver, o que é aproveitar a vida e se, não sei, assim, viver pra sempre realmente é algo benéfico, principalmente quando existe um custo por trás disso, sabe? É um livro que é bem interessante e eu comentei melhor sobre ele no vlog de leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um livro que eu curti, porém tem algumas coisinhas ali que eu acho que, né, precisavam ter sido um pouco melhor desenvolvidas, mas no geral foi um livro interessante que inclusive tá disponível no Kindle Unlimited, então se você tiver interesse é só fazer o empréstimo lá pela assinatura. Agora, antes de a gente falar sobre a minha última leitura e também a leitura que acabou se tornando uma das favoritas de 2023, vamos falar sobre os livros que não deram certo e que eu acabei desistindo de ler ou deixando pra ler depois. Bom, chegou o final do ano, eu tentei colocar em dia, ou tentar ler o máximo possível de coisas, né, de livros que estavam na minha meta ainda pra 2023. E um desses livros era o Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, mesmo porque saiu uma série, uma minissérie da Netflix inspirada nesse livro aqui, que todo mundo fala que ficou muito bem feita, inclusive foi indicada ao Globo de Ouro agora, né, no começo do ano. E eu comecei a ler esse livro com a esperança de concluir ele ainda em 2023 e assistir a série. Porém, eu cheguei mais ou menos na metade, ali eu li umas 220 e poucas páginas e eu decidi deixar pra continuar depois, porque era um livro que tava sendo muito arrastado, tava sendo uma leitura muito, sabe, lenta, e como eu já tava nessa fase do odeio ler, eu achei melhor deixar ele de lado e pegar, né, continuar depois, porque eu tava com medo de acabar não gostando do livro, justamente porque eu tava nessa fase de não tá funcionando comigo várias leituras. Então eu pretendo ainda voltar, né, pra leitura desse livro, que eu cheguei mais ou menos até aqui, ó, página 200 e pouco, e eu quero assistir também a série, que muita gente falou muito bem, e o livro em si, muita gente também elogia bastante, e eu tava gostando da leitura. Ele tem capítulos muito curtos, e é muito curioso, porque são capítulos de 2, 3 páginas, o que geralmente faz com que as leituras fiquem mais fluidas, pelo menos pra mim, mas ainda assim, é uma leitura que não tava dando muito certo comigo, no sentido de me trazer pra história, me fazer mergulhar naquele universo, sabe? E tava sendo uma leitura bem arrastada. Então por isso eu achei melhor também continuar depois, porque eu acho que não era um problema do livro, era um problema comigo. E a única coisa que eu tenho pra reclamar desse livro é que ele tem umas letrinhas, gente, que pra mim são muito pequenas. A fonte dele é muito pequena. E eu já sou meio cega, né? Então, tipo assim,
foi um desafio também ler nessa letrinha muito pequena, que pra mim, pelo menos, eu achei bem pequenininha. Aqui a gente tem a história que vai acompanhar dois personagens, um jovem alemão e uma jovem francesa. Aparentemente, os dois ali não têm conexão, né? Pelo menos não até onde eu li. Provavelmente o destino dos dois vai se entrelaçar mais pra frente. Eu só preciso continuar a leitura pra poder descobrir. A leitura vai começar alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial e a gente vai acompanhar... É uma espécie de romance de formação desses dois personagens, porque a gente pega eles bem jovenzinhos. O Werner, que é o menino, né? Ele sempre foi muito inteligente, meio autodidata, assim, sempre foi muito curioso com relação a componentes eletrônicos. Então ele sempre foi uma criança que teve muito interesse em desmontar coisas, entender como as coisas funcionam. E ele foi um autodidata, ele aprendeu muita coisa envolvendo física, matemática e tal, só de ler livros e estudar sozinho, sabe? E isso dentro do orfanato em que ele e a irmã dele são criados. Então, na adolescência, ele acaba se tornando um jovem que entende muito de rádios, do funcionamento, sabe, de eletrônicos, e ele acaba sendo levado, né, ele acaba sendo recrutado para trabalhar no exército hitlerista. Então, a espécie de, vamos dizer assim, especialidade que ele vai trabalhar ali é com os componentes eletrônicos, tá? A gente acompanha um pouco sobre esse processo dele de entrar no exército. E a gente tem também a história sendo narrada em diferentes linhas temporais. A gente pega o passado, pega o presente, pega o passado, pega o presente. Então, enquanto a gente tá lendo o passado, a gente acompanha nessa trajetória dele até entrar no exército. Mas, já no começo do livro, a gente vê que ele já tá no presente, né? Ele já tá no exército hitlerista e já tá trabalhando ali no momento, inclusive, em que tá tendo uma explosão de bombas, enfim. Existe toda uma tensão já desde o começo do livro envolvendo a guerra. Por outro lado, essa jovem francesa, né, que é a Anne-Marie, eu acho que é esse o nome dela, ela é filha de um cara que trabalha no museu de Paris, um museu gigantesco, e ela sempre teve contato, né, com a história, com a arte, com os objetos que o pai dela trabalhava ali, e a gente acompanha que em algum momento aqui da infância dela, quando ela tinha uns 8, 9 anos, ela era bem novinha ainda, ela acaba ficando cega, e, enfim, ela passa, né, a ter que se adaptar com essa nova realidade dela, de não enxergar e tal, e ela conta muito com a ajuda do pai dela, que inclusive monta maquetes gigantescas do bairro, pra que ela, né, com as mãos comece a estudar os bairros e ela se encontre na rua. Ele acaba treinando ela pra que, caso ela vá pra rua sozinha, ela saiba se virar, ela saiba se reencontrar o caminho de volta pra casa e tal. Só que existe um ponto aqui da história em que um artefato do museu vai ser de grande interesse dos nazistas, e daí o pai dela vai ser uma das pessoas que vai estar, vamos dizer assim, incumbida com a missão ali de esconder esse artefato. Então existe ali, né, uma espécie de relação entre uma coisa e outra, enquanto uma linha narrativa tá sendo narrada na Alemanha, outra tá sendo narrada na França. Foi até aí que eu li e eu fiquei interessada pela leitura, né, eu fiquei interessada pela história, porém, como eu falei, não tava sendo aquela leitura que tava me agarrando pra dentro da história, então eu achei melhor deixar pra depois, porque é um livro que eu quero muito gostar, e eu tava com medo de não gostar por causa desse meu momento ali, né, de não ter leituras funcionando comigo, então eu quero voltar ainda pra essa história, e depois eu volto aqui, né, com a minha opinião final do que eu achei do livro e também, quem sabe, até um comparativo com a minissérie da Netflix. Depois, gente, outro livro que eu resolvi pegar aí pra ler, porque eu tava com a esperança de que fosse ser uma leitura que fosse ser mais fluida pra mim, por ser um romance, foi o Depois das Brasas, da Ellie Martinez. Esse livro aqui saiu agora no final do ano, acho que no segundo semestre, né, pela Paralela. E é um livro que quando chegou aqui em casa, eu achei que fosse uma espécie de suspense, mas aí depois eu fui ver que na verdade é um romance. E a gente tem aqui um romance que vai ser bem dramático, e foi mais um livro que eu acabei abandonando. Porém, também é um livro que eu tenho ainda esperança de em algum momento voltar, só pra terminar, porque eu vi algumas pessoas falando que existe uma reviravolta mais pro final do livro, que pega o leitor de surpresa, eu fiquei muito curiosa. E eu, gente, li tudo isso aqui, ó. Olha o que ficou faltando pra terminar o livro. Então, assim, não me custa voltar e ler, sei lá, essas 50 páginas que ficaram faltando. Mas, assim, a primeira metade da história foi muito fluida, foi muito intrigante, foi muito interessante. Eu fiquei realmente, assim, sabe, curiosa pelo que estava sendo narrado. Porém, a segunda metade, pra mim, pelo menos, decaiu bastante em termos de história, sabe? Qualidade de escrita eu não quero nem falar tanto assim, porque é uma escrita simples, direta ao ponto, normal. Mas, assim, em termos de história, a primeira metade foi bem mais interessante. Porque o que acontece, né? A gente tem aqui a história que vai focar em dois casais, né? No começo da história a gente conhece esses dois casais que são amigos, né? Na verdade, os homens, né, desses casais são muitos amigos e as mulheres são muito amigas, né? Na verdade, as mulheres parecem que são amigas há mais tempo, alguma coisa assim. Existe ali essa questão da amizade, porém, o homem de um dos casais e a mulher do outro casal não se gostam, sabe? Tem um
Ai, como é que eu vou explicar isso, gente? Porque é o inverso, sabe? Tipo assim, tem dois casais, sendo que o homem e a mulher de um desses casais não se batem, sabe? Não são os que são casados entre si, mas os que convivem ali, né? Eles não se batem. A Bri, que é casada ali, né, com um desses caras, ela não gosta do Ethan, que é o marido da amiga dela, né? Enfim, eles têm um relacionamento que é por pura cortesia. Digamos que eles toleram um ao outro simplesmente pra fazer ali a política da boa vizinhança, porém eles não se gostam muito. E já no começo do livro a gente vai entender também que o Ethan, que é o protagonista masculino dessa história, ele tá passando por muitas dificuldades financeiras, ele é um músico que, assim, tem o sonho de viver da música, porém não tá tendo muito sucesso com relação a isso, e ele tem uma filha pequena, né, e a esposa dele cobra muito ele de que ele sustente a família e coisa e tal, ao passo que, né, o outro casal ali de amigos, que são da Bri e esqueci o nome do marido da Bri, mas enfim, eles são de uma família mais, sabe, de melhores condições financeiras, eles assim, vivem com fartura, tem uma empresa, coisa e tal. Então existe toda essa coisa, essa diferença social entre eles em termos econômicos. Enfim, a gente percebe ali que existe um sentimento, sabe? Uma sensação, uma atmosfera um pouco estranha com relação a isso. Porém, eles resolveram esquecer dos problemas por um dia e em uma noite eles resolvem deixar as crianças com uma babá e fazer um encontro na casa do Ethan e da Jessica, né? Como eu falei, o Ethan, ele é o protagonista masculino. Então a gente vê toda essa movimentação em torno desse encontro na casa dele e da esposa. Eles que têm uma bebê, né, que eu falei, e o outro casal tem 2 filhos, que é um menino de uns 5 anos e uma outra menina que é uma bebezinha também. Então acaba que as crianças ficam na casa do casal mais rico, digamos assim, junto com a babá, enquanto que os casais vão pra casa ali, né, do Ethan e da Jessica pra fazer essa noite de jogos e de interação. Só que enquanto isso acontece, né, durante essa noite vai acontecer um acidente, a casa vai explodir e vai, assim, virar tudo de cabeça pra baixo. O Ethan vai ser a pessoa que vai acabar acordando ali durante o incêndio e ele encontra a esposa caída no chão e ele acaba arrastando ela pra fora, salva ela. Só que quando ele chega lá fora, ele vai ver que quem ele salvou, na verdade, não é a Jessica, não é a esposa dele, é a Bri, que é a mulher de quem, né, com quem ele não se dá muito bem. Daí ele acaba percebendo tarde demais que ele não consegue voltar pra dentro da casa pra salvar o amigo e a esposa, e a casa termina de pegar fogo e eles acabam falecendo ali, né, em decorrência do acidente. Até aí a história tava muito interessante, sabe? Eu fiquei muito curiosa até esse momento, tava sendo uma leitura muito, muito interessante. Depois disso, a gente vai vendo um passar do tempo que vai acontecendo de uma forma mais espaçada, porque a gente vai ver as fases do luto que cada um dos dois vai sofrer, a parte da culpa, né, que cada um dos dois vai sentir, tanto a Bri quanto o Ethan, e também esse processo de se reerguer depois desse acontecimento, mesmo porque existem crianças que dependem deles. Então a gente vê todo esse processo sendo narrado, sabe? E é bem interessante até essa parte em que as coisas começam a voltar aos eixos, vamos dizer assim, depois de alguns anos em que, né, isso aconteceu. E a gente vai vendo também que vai surgir ali, né, um interesse amoroso entre a Bri e o Ethan. Então a gente tem aqui, né, esse grande romance que vai acontecer entre pessoas que não se deram bem no passado, que sofreram uma grande tragédia juntos e que vão se reerguendo juntos também. E a parte do romance entre os dois foi a parte que mais me deixou entediada, porque começa a ser aquela coisa, sabe, idealizada, perfeitona, que chega até a ser meio brega em alguns momentos. Então eu tava em algumas partes da história, inclusive sentindo um pouco de vergonha alheia de certas coisas que aconteciam. E daí, a partir disso, a leitura pra mim começou a desandar um pouco. Eu comecei a não ficar tão interessada pela história e foi onde eu resolvi abandonar, porque pra mim tá ficando muito meloso, muito água com açúcar, muito, sabe, as coisas ficando muito perfeitinhas, porque eu tava afim sabe, do drama, da tensão. Quando isso passou e começou a ficar muito perfeitinho, começou a decair um pouco pra mim, mas ó, só falta umas 50 páginas, nem isso, talvez, pra eu concluir a leitura. Talvez eu volte aí só pra finalizar, porque falaram que tem uma grande reviravolta, né, no final, então vamos ver se vai dar certo aí de eu finalizar e o que eu vou achar da história como um todo. Mas enfim, até o momento tá sendo uma leitura que eu deixei em stand-by por enquanto. Agora a gente vai falar sobre um outro livro que eu comecei a ler pelo Kindle Unlimited, na esperança também de, mais uma vez, quem sabe, um romance me resgatar dessa fase eu odeio ler. E como eu recentemente viajei pra Itália, eu tô assim vendo muita coisa, revendo muita coisa que eu já tinha assistido, sabe, de filmes e séries e tal, que se passam na Itália, e acabei também pegando um livro que se chama The Italian. Olha só, o livro tem 4.5 estrelas na Amazon e foi escrito pela T.L. Swan, não conheço, nunca ouvi falar nessa autora, porém tem uma capa que é essa aqui, que tem um cara bonitão italiano na capa, com o título
com a capa, com a boa avaliação dele na Amazon, eu fui com a expectativa de que fosse funcionar comigo essa leitura. E, de novo, foi mais um romance que eu devo ter lido acho que uns 4 capítulos e abandonei, porque, mais uma vez, a gente tem aqui acontecimentos que me deixaram muito desconfortáveis no sentido de sentir muita vergonha alheia. Sério, gente, muita vergonha alheia com essa leitura. Aqui a gente tem uma história de uma mulher australiana que tá fazendo a sua viagem pra Itália. Ela tá sozinha, viajando, e ela tá em Roma quando ela tá tendo dificuldade de fazer um pedido e um italiano gato que ela tava reparando acaba indo ajudar ela e eles se conectam a partir daí. E é a partir daí que começa a surgir um romance. Sabe aquele romance de férias, de viagem e tal? Tem toda uma construção estereotipada do italiano, né? Como sendo aquela pessoa super, oh meu Deus, cheia de trejeitos e sensualidade, do borogodó italiano, que não duvido, tá? Que os italianos tenham, mas, assim, na minha viagem que eu fiz, eu percebi que, na verdade, não são todos os italianos que têm essa coisa. Tem muita gente muito comum, gente. Então, assim, a probabilidade de ela encontrar uma pessoa, assim, uau, é pouca, porém ela encontra porque é um livro, né? É uma ficção. Enfim, gente, existe toda aquela conexão sexual que acontece logo de cara com eles marcam encontros e a gata, assim, vai pro encontro com um maluco que ela nunca viu na vida e ela viajando sozinha. Ela não fala pra ele que tá viajando sozinha, é claro, mas, tipo, é um tipo de coisa que eu fico assim, eu teria muito medo. Eu ouvindo uma história dessa, escutando alguém me contando uma história dessa, eu ia ficar, meu Deus, gata, eu teria muito medo de, sei lá, de que fosse um traficante sexual. Pior que não é difícil disso acontecer, não é impossível. Acontece até que bastante. Tem uma moça que apareceu pra mim no Instagram, uns vídeos dela de Reels, assim, que ela fala da fanfic que ela viveu na Itália, quando ela ligou o Tinder em Nápoles, eu acho que ela em Nápoles que ela tava, e ela acabou conhecendo um italiano, se envolveu com o italiano. Eu fiquei, gente, é a receita de bolo pra acontecer uma tragédia muito grande. E a sorte dela foi que não aconteceu, né? Foi ali um romance mesmo que aconteceu na vida dela. Porém, eu fiquei muito assustada, sabe? Eu sou mais, assim, escaldada com as coisas, então eu já penso logo no pior, porque é aquela coisa da ansiedade, né? Enfim, no fim das contas, a leitura de Italian não deu muito certo comigo. Eu não tava comprando a ideia dessa história, sabe? Era muito clichêzão, era muito idealizado demais, era muito irreal, sabe? Eu acho que eu não fui convencida o suficiente pra continuar essa leitura, então eu larguei de lado. E agora vamos falar da última leitura, né? Meu último respiro em dezembro, na esperança de gostar de alguma leitura depois de algumas semanas tentando ler várias coisas que não estavam dando certo. Eu peguei Hamnet, que é um dos livros que estavam na minha meta pra 2023. Gente, que escolha perfeita. Eu adorei tanto essa história, eu adorei tanto essa escrita, essa narrativa. É um negócio, assim, que pra mim funcionou como se fosse um... Sabe, assim? Parece que a autora me ganhou pra dentro da história com uma facilidade, com uma rapidez, com uma fluidez que eu fiquei... encantada. Sério, assim, eu fiquei muito encantada com a forma como ela tem de narrar e de descrever as coisas e de me fazer sentir como se eu estivesse, de fato, no século 17. É 17, né? 1600 e pouco. Eu acho que é isso que se passa a história. Aqui a gente tem a história que vai girar em torno da família de William Shakespeare. Então a gente tem ali a história que vai focar na esposa dele, principalmente na esposa dele, que é a Agnes, e também nos filhos. Hamnet foi filho de William Shakespeare e diz ali, né, os registros históricos que, por causa da morte do filho, ele acabou tendo essa inspiração de criar a peça Hamlet, que foi a peça que ficou super consagrada, que até hoje vários filmes e outras histórias acabam se baseando na história de Hamlet. Enfim, foi uma história que realmente ganhou o mundo, assim, e consagrou ainda mais o autor. E a gente vai acompanhar a história dessa família até chegar ao ponto do lançamento dessa peça. E a gente tem, né, a história sendo narrada entre presente e passado, a gente acompanha a família no presente e como, assim, que individualmente essas pessoas se uniram, né, tanto a Agnes quanto o Shakespeare se uniram pra criar essa família. E o curioso é que aqui ao longo da história a gente nunca vê sendo citado nem o nome Shakespeare, nem o nome William. Então a gente sabe ali que o cara é quem ele é simplesmente porque é uma pessoa que não precisa de apresentações. Você sabe que é o Shakespeare, sabe? Então a gente conhece pelo nome diferentes personagens ali da história, diferentes pessoas dessa família, tanto os pais do Shakespeare como alguns dos irmãos e os filhos e a esposa, que por sinal a esposa dele é a principal, não sei, foi a personagem que mais me cativou dessa história. Ela é aquele tipo de personagem que é o mito da bruxa, vamos dizer assim, que é aquela pessoa que cura as pessoas com as ervas, que tem um manejo com coisas que vão curar as pessoas, né? Aquela famosa curandeira. Ela tem também uma espécie de sexto sentido pra certas coisas, ela meio que sabe de coisas que vão acontecer sem que essas coisas tenham acontecido, sabe? Então, assim, tem toda uma aura de misticismo envolvendo ela que é perfeita. Eu amei muito a história dela, eu achei que ela foi uma das personagens femininas mais incríveis, assim, que eu já li. E a gente tem, então, né, a união desse casal e os filhos que vão surgir depois disso. E a gente tem aqui uma história que a gente já começa sabendo o que vai acontecer. A gente já começa sabendo que Hamnet vai ser a criança, né, o filho do casal que vai falecer. Porém, no começo da história, quem tá prestes a morrer não é o Hamnet, é uma outra criança.
da família. Então a gente fica naquele questionamento de entender como que isso vai acontecer. E, assim, é uma história que foi romanceada, né? A autora inventou muita coisa, ela pegou bases verídicas, né? Coisas que de fato aconteceram e deixou a imaginação dela fluir ali pra criar essa história. Então, muito do que acontece aqui é óbvio, né? Não foi o que aconteceu na vida real, porém existem sim muitos traços da realidade. Por exemplo, o registro de morte de Hamnet, né? Ela chega a falar aqui no final do livro, né? Tem uma nota da autora em que ela vai falar sobre a questão dos registros de morte do Hamnet, em que tem ali, né, registrado a data do nascimento, a data da morte, porém não existe o motivo, né, o porquê que ele teria falecido. E daí a autora acaba, inclusive, incluindo aqui na história, né, um acontecimento histórico que foi o que dizimou boa parte da Europa durante esse período, que foi a peste, né, a peste bubônica. Então a gente vê, tem inclusive uma cena, assim, um trecho da história que é muito incrível, em que ela vai narrar como se fosse, assim, o surgimento, sabe, da peste. E é muito, muito incrível. É uma história cheia de detalhes, cheia de cenários e coisas que você... É como se você sentisse que você tava ali vivendo aquilo com essas personagens, sabe? Eu achei incrível a forma como ela tem de narrar essa história e eu amei muito, muito, muito esse livro. E, enfim, deixo aqui a forte recomendação pra vocês. Se não leram ainda, façam a leitura de Hamnet. É um livro que, assim, vai surpreender. É um livro que eu amei e deixo aqui a recomendação mais uma vez pra vocês. E esse era o vídeo de hoje, galera. Essas são as minhas leituras e tentativas de leituras em dezembro de 2023. Teve algumas tentativas que foram falhas, outras que foram bem sucedidas. E agora eu quero saber de você quais foram as suas melhores leituras de 2023, qual foi a sua melhor leitura de dezembro. Comenta aqui embaixo, que eu amo saber e pegar recomendações com vocês. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, galera, por todo o apoio de sempre. Muito, muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.